Aquela pecinha de metal que fica no jeans, também conhecida como rebite, ajudava a reforçar os bolsos quando os mineradores os enchiam de ferramentas pesadas. Ela é útil até hoje, mesmo se você não guardar nada pesado dentro deles. Os rebites reforçam as costuras, fazendo o jeans durar mais. Aquelas saliências minúsculas que ficam nas letras F e J ajudam a encontrar as teclas certas quando se está digitando sem olhar para o teclado. Outra coisa, como elas ficam posicionadas no centro, acabam sendo um ponto de referência para saber a posição das demais teclas. Por falar nisso, o QWERTY foi inventado no começo dos anos 70. Antes disso, os primeiros teclados eram parecidos com um piano, com 2 fileiras de caracteres em ordem alfabética. Não culpe aquela parte gordinha do cabo do seu computador por irritá-lo quando fica presa em algum lugar pela enésima vez. Ela se chama núcleo de ferrite e, na verdade, ajuda a evitar qualquer interferência de outros sinais, como os que seu celular emite. Aquele furo dos cabos de panelas e até de frigideiras foi feito para você apoiar colheres caso ele seja grande o suficiente. Assim, o molho ou caldo do que você estiver cozinhando pingará de volta na panela e não sujará sua cozinha. Agora, mudando para alças, os galões de combustível têm 3. Isso é muito útil, pois quando você carrega um deles sozinho, usa só a alça central para distribuir o peso de forma igual. Mas se algum amigo resolver ajudar, cada um pode pegar uma alça lateral. A falta de privacidade em banheiros públicos, quer dizer, aquele espaço grande entre as portas e o piso, não existe à toa. Com ele, as pessoas fazem suas necessidades mais rápido, diminuindo as filas de espera. Outra coisa, se algo der errado, é fácil encontrar alguém que precisa de ajuda. Em Londres, alguns postes parecem ser de iluminação, mas não têm lâmpadas. Bem, o nome oficial deles é Stink Pipes, e são uma coisa ultrapassada agora, mas costumavam ser muito úteis no século XIX. Esses postes ocos serviam como válvula de escape para ar e gases explosivos com cheiros ruins, impedindo que algum desastre acontecesse. Os livros são impressos em folhas grandes, de modo que cabem 4 páginas impressas em cada uma delas. Se uma obra tiver uma quantidade ímpar de páginas impressas, é bem provável que você terá uma em branco reservada para anotações ou para receber um autógrafo do escritor. As cerdas de escova de dentes têm 2 recursos secretos. Primeiro, desbotam com o tempo, então quando ficam menos brilhantes é preciso comprar uma nova. E o segundo é que às vezes as cerdas vêm em tamanhos diferentes e as maiores acabam ajudando a limpar melhor os dentes de trás. Já as listras dos cremes dentais não passam de uma jogada de marketing. Nos anos 70, uma marca famosa inventou a tal listra azul, alegando que a pasta dela tinha ação dupla, mas na verdade, todos os cremes dentais brancos têm a mesma eficácia. Antes, as bolinhas de golfe eram lisas. Elas têm uma superfície ondulada agora porque os jogadores perceberam que as desgastadas voavam melhor do que as novas. Então, os fabricantes acabaram produzindo bolas com covinhas. Aqueles pontinhos pretos no para-brisas, chamados de frit, ajudam a dispersar a luz do sol em seus olhos. Essa grade bloqueia os raios ultravioleta e distribui o calor uniformemente pelo vidro, funcionando como um óculos de sol para o carro. A alavanca que fica no espelho retrovisor central não foi feita para pendurar seus medalhões e outros objetos. Ela serve para mudar o espelho para o modo noturno, amenizando o brilho dos faróis de outros carros para que você não se distraia. Os pontos coloridos dos saquinhos de salgadinhos ajudam os fabricantes a controlar a cor da embalagem e também servem para mostrar qual cor de tinta foi usada nela. Não tem mais nada além disso. Seu micro-ondas certamente tem um modo silencioso. Pressione 1 ou 0 e segure, isso deve funcionar. Pode haver também um botão de mudo que você vem ignorando esse tempo todo. Enfim, cada aparelho é de um jeito, então ler o manual pode ser bastante útil. Aqueles ganchos dos carrinhos de supermercados ajudam a organizar suas compras melhor, pois dá para pendurar sacolas neles. Assim, você não precisa ficar com medo de amassar itens mais frágeis, como pães e ovos. Os adesivos de frutas sabem tudo sobre o passado da sua maçã. Se o código de 5 dígitos começar com 9, é um bom sinal. Significa que o produto é orgânico. Um código de 4 números começando com 3 ou 4 indica que a fruta foi cultivada de forma convencional. E se começar com 8 e tiver 5 dígitos, é melhor deixar a maçã na prateleira. Os delineadores automáticos de lábios e lápis para olhos já vêm com um apontador instalado neles. A tampa que fica na parte de trás não serve só para revelar a cor. Você pode puxá-la e apontar o produto. Se não estiver a fim de descascar uma laranja, corte o topo e o fundo dela. Depois faça um corte na lateral e puxe a casca. Alguns palitos de dentes costumam vir com vários sulcos e eles servem como um apoio improvisado. É fácil quebrar o palito em 2 partes. Aí, a menor com os sulcos pode ser usada para apoiar a outra parte, evitando que ela entre em contato com a mesa.
Dá pra fazer isso com alguns hashis também. Se houver uma pecinha quadrada entre os palitos, é só quebrá-la antes de separá-los e usá-la para apoiar o talher quando quiser parar de comer seu sushi. A maioria dos tubos geralmente vem selada com filme plástico de papel alumínio, e abri-lo usando as unhas não é uma boa ideia. Por isso, existe uma pontinha na tampa do tubo que rompe com facilidade até o mais duro dos lacres. Alguns paletós têm pequenos bolsos acima dos habituais. Eles são chamados de bolsos de passagem, e os cavaleiros que usam esse tipo de paletó geralmente guardam papéis do dia a dia, como bilhetes de transporte. Sim, você já deve ter ouvido falar que aquele compartimento que fica abaixo do forno serve para manter a comida quente caso os convidados se atrasem. Mas sabia que também dá para cozinhar em temperatura baixa ali? Todas as garrafas costumavam ser da mesma cor verde, mas aí foi constatado que as marrons bloqueiam muito mais luz ultravioleta. Nem é preciso dizer mais nada. A nota de dólar tem seus segredos também. Essa letra grande aqui, com uma moldura, mostra qual banco emitiu a nota. 12 bancos federais diferentes imprimem todo o dinheiro dos Estados Unidos. Então, se você quiser saber de onde veio a sua nota quando for viajar, é só procurar por esses pequenos códigos aqui. A1, Boston. B2, Nova York. C3, Filadélfia. D4, Cleveland. E5, Richmond. F6, Atlanta. G7, Chicago. H8, St. Louis. I9, Minneapolis. J10, Kansas City. K11, Dallas. L12, São Francisco. As bordas ásperas das moedas não são apenas decorativas. O peso delas, feitas de metal precioso, era usado para mostrar o valor real de cada uma. Aí, as pessoas cortavam as bordas, gastando as moedas como se tivessem o mesmo valor, e derretiam os pedacinhos para formar novas. Para acabar com isso, o novo design foi utilizado para que se pudesse saber se elas estavam inteiras. Algumas canecas têm pequenos sulcos na base para não escorregarem em superfícies molhadas. Eles também impedem que a água se acumule na xícara quando ela está na lava-louças. Para que sua pasta de amendoim fique sempre fresquinha e macia, guarde-a de cabeça para baixo. Assim, os óleos não ficarão no fundo o tempo todo e serão distribuídos uniformemente no pote. A espuma de banho tem uma função termorregulatória. As bolhas mantêm a água quente para que você possa desfrutar do seu banho por mais tempo. Alerta! Isso só funciona com banheiras acrílicas. As feitas de metal perdem o calor incrivelmente rápido, não importa quanta espuma se coloque. Maçanetas são feitas de latão, bronze e ligas de cobre que têm um efeito anti-germes por causa das propriedades do metal. Aquele V pequeno logo abaixo da gola dos moletons impede que eles percam seu formato com o tempo, pois ele é feito com uma camada dupla de tecido, assim como o cós e os punhos de mangas. Para não derramar suco em sua roupa, tente servi-lo do outro lado da caixinha. Assim, o bico fica mais distante do copo e fica mais fácil de controlar a bebida. As abas das caixas pequenas de suco também ajudam a evitar a bagunça. Se levantá-las e usá-las como alças para segurar a caixa, você não pressionará a embalagem, então o suco não vai sair espirrando descontroladamente por aí. Todos os copos descartáveis parecem iguais, mas existe um detalhe que faz você tomar sua bebida com mais facilidade. O topo é sempre mais largo para o nariz se encaixar nele enquanto você bebe, e o fundo é sempre mais estreito para que qualquer pessoa consiga segurá-lo, mesmo se a mão for pequena. Outra coisa, a diferença de largura permite colocar os copos uns dentro dos outros. Você pode usar um pote tipo Mason Jar diretamente sobre as lâminas do liquidificador para preparar qualquer shake que quiser, sem precisar lavar o copo do liquidificador. Apenas tome o cuidado de não colocar o aparelho no nível máximo. Não é preciso rasgar a borda daqueles sachês mais compridinhos. O jeito certo de abri-los é rasgando no meio da embalagem. Você pode até achar que não tem diferença, mas pelo menos faz menos bagunça por não deixar aqueles pedacinhos de papel sobre a mesa. 2 zíperes juntos podem ser uma ótima tática contra furtos. Você pode colocar um pequeno cadeado entre eles para garantir que ninguém abra sua mochila. Se alguma coisa ficar presa entre seus dentes, usar um fio dental frouxo pode não resolver o problema. Para aumentar a tensão, dê um nó nele. Assim, você conseguirá tirar rapidinho aquele pedacinho de salsa dos dentes. Aquele furinho que fica no fundo dos cadeados serve para drenar a água e evitar corrosões. Além disso, é o lugar mais conveniente para lubrificar o objeto. Basta pingar uma gota de óleo lá para que o cadeado abra e feche com mais facilidade. Aquele disco plástico fininho que fica no fundo da tampa de refrigerante é que faz o refrigerante continuar espumante. A tampa mantém o líquido dentro da garrafa e a película plástica impede que o gás saia. Sem ela, seu refri seria apenas uma água adocicada e sem graça.
É mito dizer que o lado vermelho da borracha serve para apagar escritos a lápis, enquanto o azul serve para apagar caneta. O lado azul serve somente para papéis grossos. Funciona tanto para lápis quanto para caneta, mas o papel tem que ser muito espesso. No entanto, esse pedacinho azul pode fazer muito mais. Ele pode polir suas joias e limpar aparelhos eletrônicos como a tela do seu celular. Sabe aqueles restinhos irritantes de adesivo que não saem por nada desse mundo? A borracha ajuda nisso também, assim como na limpeza de camurça surrada ou para tirar sujeiras das paredes. As garrafas de vidro costumam ter um fundo côncavo. Isso é útil para quem está servindo a bebida, pois evita que a garrafa escorregue das mãos. A embalagem de discos de algodão tem cordinhas para que seja pendurada em algum gancho. Não há necessidade de puxá-la ou afrouxá-la depois de aberta. Veja o fundo, lá tem uma linha pontilhada. Basta rasgá-la e puxar um disco da embalagem pendurada. Se você tiver coragem de lamber um cartucho do Nintendo Switch, verá que ele deixará um gosto ruim e amargo na sua boca. Isso porque é coberto por benzoato de denatônio, um dos piores sabores que existem. É ele que impede que as pessoas engulam os cartuchos. Não é à toa que as garrafas têm gargalo alongado. Segure ele, e não a garrafa, se quiser que sua bebida continue gelada. O mesmo se aplica àquelas taças sofisticadas. A haste impede que a bebida aqueça, então nunca segure-a pelo bojo. O botão que fica na parte de trás do colarinho serve para manter a gravata no lugar certo. Mas as gravatas fininhas para as quais esse botão foi feito não são tão usadas hoje em dia, então ele ficou só de enfeite mesmo. Todos os tênis de corrida têm um sistema anti-bolhas pré-instalado. É aquele furo extra que fica no topo do calçado. Faça uma alça com o cadarço inserindo-o nesse furo de fora para dentro. Depois, trespasse-o e passe-o pelas alças. Aí é só puxar o cadarço para baixo, criando uma espécie de trava. Tem gente que gosta de esconder as pontas do cadarço debaixo das solas para que fique invisível. As camisas femininas têm botões do lado esquerdo porque algumas mulheres costumavam ter aias que as ajudavam a se vestir. E era mais fácil para essas funcionárias abotoarem camisas cujos botões estivessem à esquerda. A sílica em gel geralmente é encontrada dentro de bolsas, calçados e muitas outras coisas que compramos. Ela serve para absorver o excesso de umidade, então, sempre que seu calçado estiver úmido, jogue um sachê de sílica lá dentro. Você provavelmente vem usando o shampoo do jeito errado a vida toda. Bem, saiba que não se deve aplicá-lo diretamente sobre os cabelos, apenas nas raízes. A espuma que se forma após massagear as raízes é suficiente para limpar o resto do comprimento dos fios. As margens dos cadernos foram inventadas para proteger as anotações das pessoas. Antigamente, os humanos tinham que conviver com os ratos, e esses roedores adoravam mordiscar um pedaço de papel. Mesmo assim, eles não conseguiam destruir mais do que aquele espaço das margens. Os copos vermelhos que os norte-americanos geralmente usam em algumas festas podem ser usados para medir líquidos. A linha do fundo equivale a 30 ml, a segunda a 150 ml e a terceira linha mostra que há 355 ml de líquido no copo. Os encostos destacáveis dos carros são assim por uma questão de segurança. Se você os tirar do assento, verá duas barras bastante resistentes. Então, se ficar trancado ou preso dentro de um veículo, você pode quebrar o vidro da janela com essas barras. Aquela setinha que fica ao lado do ícone de combustível no painel do automóvel indica de que lado dele fica a abertura do tanque. Isso é muito útil quando você precisa abastecer um carro alugado. Aquelas ranhuras que ficam na beira do asfalto são muito úteis para quem vai dirigir à noite, pois impedem que a pessoa adormeça ao volante. Sempre que um carro passa por essas bandas sonoras, o motorista sente a vibração e ouve um barulho alto, então acaba despertando na hora. Os anéis tinham outra utilidade além de enfeitar. A nobreza os usava como selos, e os arqueiros os utilizavam para proteger os dedos dos danos causados pelos arcos. Já as costureiras os punham para que seus dedos não fossem furados pelas agulhas. Ainda falando sobre anéis, os 3 que ficam no plug do fone de ouvido não são apenas de enfeite, eles representam funções diferentes. Se o do seu tiver os 3 anéis, significa que o aparelho consegue produzir som estéreo e que os fones têm a função de microfone. Os reis ilustrados nas cartas de baralho são personagens históricos da vida real. Na carta de espadas está o rei Davi, na de paus, Alexandre o Grande, na de copas temos Carlos Magno e na carta de ouro, Júlio César. Nós arrancamos os post-its do jeito errado durante todo esse tempo. Se você os tirar puxando a parte de baixo, eles vão perder a cola rapidinho.
Mas se puxá-los pela lateral ao longo da linha da cola, ele ficará grudado na parede por muito mais tempo. O rolo adesivo é ótimo para tirar pelos das roupas, mas você também pode usá-lo para limpar outras coisas. Por exemplo, quando for remover a sujeira da bandeja de utensílios da lava-louças, basta pegar seu rolinho adesivo e colocá-lo dentro de cada compartimento. Assim, todas as migalhas, sujeiras e restos de comida grudarão nele. Existe um número na lateral de muitos frascos de cosméticos. Ele não está lá por acaso, e sim indica a validade do seu produto após você abri-lo. É por isso que tem um pote aberto desenhado como símbolo gráfico. Se você já tiver visitado outros países, certamente já viu um galão de leite. Ele tem um círculo grande na lateral que serve para absorver o choque caso o galão caia no chão, e também para abrir mais espaço para que o frasco possa expandir. É assim que os consumidores sabem se o leite estragou antes mesmo de abrir a embalagem. Às vezes, é irritante não conseguir usar seu desodorante em bastão até o fim. Ainda tem um pouquinho lá, mas é difícil alcançar. Ok, faça o seguinte. Desenrosque a base do frasco e insira um lápis nele, posicionando-o sob a plataforma. Aí, é só empurrar o restinho do desodorante para cima. Nas Américas Central e do Norte, os plugs costumam ter pinos achatados. Até aí tudo bem. Mas e aqueles furos próximos das pontas deles? Graças a eles, o plug fica firme na tomada, sem afrouxar nem cair. A segunda curiosidade sobre esses furos é que eles permitem ligar um cabo elétrico diretamente nos pinos, sem precisar usar as clássicas tomadas. Então, se precisar captar energia elétrica por meio de cabos, sim, os furos tornam o trabalho muito mais fácil. As janelas dos aviões têm pequenos furos também, e eles são um dos recursos essenciais para a segurança da aeronave. Eles protegem as pessoas da pressão exterior e equilibram a pressão sobre as janelas quando o avião decola. Ok, eu sei que elas podem ser meio frias ao toque, especialmente nos dias de inverno gelado. Mas sabia que as maçanetas de latão realmente têm uma finalidade, além de serem elegantes e brilhosas? Por ser uma liga de cobre, o latão tem propriedades antimicrobianas. Isso significa que ele pode ajudar a acabar com germes e bactérias nocivos, às vezes em até 2 horas. Em áreas de alto tráfego, isso é ainda mais útil. Mas como o latão é muito mais caro do que outros metais, como níquel e aço, quase não se vêem mais esses tipos de maçanetas hoje em dia. Falando em adoráveis itens multiuso, a maioria das chaves de fenda tem um segredinho. Às vezes, elas podem ser deslizadas por uma chave inglesa, ajudando a dar mais torque ao torcê-la. Isso sem falar nos usos quando se trata de parafusos que ficam em locais de difícil acesso. Existe um motivo pelo qual os botões das camisas femininas são para canhotos. Isso não tem nada a ver com moda. Essa prática vem dos tempos em que as camareiras ajudavam as damas a se vestirem, e era mais fácil para elas realizarem o serviço com essa orientação. Ter os botões colocados assim indicava um sinal de riqueza. Então é fácil imaginar por que a prática continuou, embora a maioria das pessoas se vista sozinha hoje em dia. Da próxima vez que receber um pacote pelo correio, dê uma olhada no seu estilete. Se ele tiver algumas linhas diagonais na lâmina, você está em vantagem por um pequeno detalhe no design dele. Acontece que essas lâminas são do tipo destacáveis. O uso contínuo delas para cortar papelão pode cegar a ponta afiada. Para evitar de ter que comprar um cortador novo sempre, cada extremidade de um segmento da lâmina pode ser quebrado próximo da linha para obter assim uma nova ponteira afiada. Para fazer isso, verifique o pequeno orifício na base da ferramenta, às vezes chamado de trava-lâmina. As pessoas que criaram esta brilhante invenção foram engenheiros, inspirados na forma como as barras de chocolate são segmentadas. Espere um minuto, não jogue fora a caixa de papelão ainda. Provavelmente vai ter alguns sachês de gel de sílica em algum lugar dentro dela. Como este gel é basicamente uma ferramenta para secagem, ele absorve a umidade do ambiente. Assim, você pode guardar esses sachês para outras ocasiões. Se precisar secar seu telefone ou algum outro objeto elétrico, pode colocá-lo em um recipiente próximo ao gel de sílica para reduzir os danos. Você não precisa ser mecânico para saber quando os pneus do carro precisam ser substituídos, pois eles vêm equipados com um ótimo indicador. Dê uma olhada mais de perto e você verá que as linhas do pneu são vários entalhes na borracha. Quando as bandas de rodagem estiverem niveladas com as linhas perpendiculares, é sinal de que é preciso agendar uma ida à oficina, pois provavelmente os pneus perderam a maior parte da tração e podem não ser mais seguros para dirigir.
Os cantos superiores do para-brisa do carro apresentam pontos pretos texturizados nas extremidades do vidro. Este complemento não existe para fins de design e se chama frita, o que significa que um tipo especial de tinta cerâmica é adicionado ao vidro para proteger o selante dos raios UV. Ele também oculta e cria uma superfície mais grossa para o adesivo usado para fixar o vidro no lugar. Sempre que você estiver dirigindo, verifique se há uma pequena aba sob o espelho retrovisor do carro. Aposto que você não sabia que ela está ali para ajudar a mudar a posição do espelho de visão diurna para noturna. Ela usa uma tecnologia de vidro prismático para desfocar o reflexo e reduzir o brilho dos faróis dos carros que vão atrás do seu no trânsito. Esses espelhos foram feitos para inclinar manualmente na década de 1930, mas se tornaram padrão por volta da década de 1970. Enquanto estiver no carro, verifique os apoios de cabeça, pois você provavelmente não sabe que eles têm uma finalidade um pouco disfarçada. Claro, são ajustáveis para acomodar passageiros de qualquer altura para que tenham suporte adequado para as cabeças e pescoços. A característica oculta é que eles são destacáveis e vêm com 2 barras de metal bem rígidas. Se você ficar preso no veículo e precisar fugir rapidamente, elas podem ser úteis para quebrar os vidros. Então você sai para dar uma volta e de repente fica sem gasolina. O que estou prestes a descrever parece mais um meme do que uma situação real que pode acontecer. Mas e se você estiver com tanta pressa que acidentalmente arranca com o bico da bomba de combustível ainda no tanque? Bem, os bicos das bombas americanas foram projetados para evitar qualquer perigo. Eles têm um dispositivo de separação que permitirá que a mangueira se solte quando puxada com força. Inicialmente projetado no início do século XX para ser usado exclusivamente por jogadores de basquete, o tênis logo se tornou um desses clássicos da moda, tipo o jeans e a jaqueta de couro. Se você olhar mais de perto, verá que ele tem 2 furos extras nas laterais, parecidos com os do cadarço. Eles são feitos assim não só para ventilação adicional, mas para permitir que as pessoas sejam mais criativas com seus cadarços ao usar os calçados. Admita, você sempre achou que os hashis são unidos na ponta só para mantê-los juntos até a hora de comer sua refeição. Esta pode ou não ser uma verdade. Olhando mais de perto, esses utensílios de madeira apresentam uma extremidade mais quadrada. Os hashis feitos assim têm design tradicional japonês mais antigo que pode ajudar a quebrar as pontas facilmente. A extremidade separada pode então ser usada como um bloco para descanso dos pauzinhos, para mantê-los mais higienizados na esperança de que sejam usados novamente, já que não tocarão na mesa ou em qualquer outra superfície. As bicicletas femininas têm um design especial com um propósito surpreendentemente histórico e moderno. O quadro delas é, na maioria das vezes, destinado a compensar a altura feminina, geralmente mais baixa, em comparação com a média dos homens. Embora esse seja o caso dos guidões e dos selins, o quadro é mais baixo, acima de tudo, para uma finalidade adicional. Antigamente, quando as mulheres usavam saias e vestidos longos o dia todo, todos os dias, elas precisavam ter certeza de que suas roupas não ficariam presas no quadro. Foi assim que uma bicicleta com um quadro mais baixo foi concebida, feito perfeitamente para as mulheres e as suas necessidades da época. O fato de os cremes dentais serem multicoloridos não é apenas uma boa vantagem para tornar a higiene dental mais divertida. Há um significado secreto relacionado a cada uma das cores, que remonta à década de 1970. Naquela época, as pessoas se interessavam cada vez mais pela saúde bucal e, como tal, procuravam produtos que pudessem fazer mais do que apenas limpar os dentes. Uma empresa foi pioneira nesse sentido, adicionando enxaguante bucal à sua pasta, ou seja, a listra azul. Mais tarde, adicionaram a faixa vermelha, que é para ingredientes que ajudam no cuidado da gengiva. Falando em pasta de dente, verifique a tampa da próxima vez que abrir um tubo novo. Você pode ter uma pequena surpresa. Há uma forma de cone pontiagudo dentro da tampa para perfurar o lacre do tubo sem se cortar ou estragar sua unha. Sem falar que é mais higiênico, pois não irá contaminar o produto com germes ou outras bactérias. Sobre os itens da bancada do banheiro, a escova de dente vem com um excelente sinalizador escondido entre as cerdas. Além de deixar a escova mais legal, elas também têm uma finalidade prática. A maioria vem com um padrão de cerdas azuis entrelaçadas com as brancas. O corante azul vai desaparecendo, sinalizando o momento em que se deve substituir a escova. O cinto de segurança dos bancos dos passageiros tem uma alça de tecido. Quando submetida a uma grande quantidade de pressão, a costura dela se rasga para que o excesso de tecido ajude a amortecer os passageiros.
Os poucos centímetros extras podem fazer uma grande diferença em uma circunstância terrível. No entanto, essa alça não existe no lado do motorista. Como o motorista está bem perto do volante, é mais seguro não ter essa alça. Os cintos de segurança foram originalmente inventados em meados do século XIX, embora essa tecnologia não tenha sido utilizada até os anos de 1960. A tecnologia sensorial pré-colisão ajudou a desenvolver e aprimorar os cintos de segurança e outros recursos. Prevendo efetivamente a colisão do carro, a tecnologia direciona os cintos de segurança para apertar automaticamente, alinhando os airbags e garantindo que os freios sejam pré-acionados a fim de reduzir o choque. Todos os anos ocorrem 6 milhões de acidentes de carro, o que explica por que todos os carros ainda devem continuar a desenvolver recursos de segurança não apenas para aliviar os acidentes, mas para proteger as pessoas de forma mais eficaz dentro dos carros. Os materiais que compõem a carroceria dos carros só começaram a ser substituídos nos últimos 25 anos, variando de ligas de alumínio e magnésio à composição de fibra de carbono. Esses materiais mais leves não apenas permitem uma viagem mais eficiente em termos de combustível, mas também garantem que quando um carro sofre um acidente, sua estrutura permita uma zona de deformação. Quando um carro atinge outro objeto, a zona de deformação absorve a energia da colisão. Embora isso pareça causar mais danos ao carro, ajuda a evitar o impacto nos passageiros. Os para-choques dianteiros e traseiros são muito subestimados. E devido à sua longa história de uso em carros, não dá para imaginar quando foi que não os utilizamos. Eles foram inventados no final de 1800. Os para-choques evoluíram ao longo dos anos a ponto de nem percebermos que eles estão lá. Mas estão, esperando silenciosamente sob as coberturas externas com sua espuma compressível ou plástico em torno de uma barra rígida reforçada. Todas as janelas do seu carro são feitas de vidro, mas o para-brisa é feito de uma versão inquebrável. Ele é laminado, então seja lá o que bater nele, você pode ter certeza de que não haverá cacos de vidro caindo nos bancos dianteiros. O vidro normal foi usado até a década de 1950. À medida que os veículos se tornaram mais notáveis, eles fizeram modificações para garantir a segurança. Os airbags parecem ser outro recurso comum que sempre esteve lá. Na verdade, eles foram originalmente inventados em 1968 e estavam à frente de seu tempo. Lentamente ganharam popularidade e, por meio de precauções de segurança para os carros, acabaram se tornando obrigatórios apenas em 1998. Desde então, eles eram, a princípio, apenas um airbag dentro do volante. Hoje, dependendo do veículo, podem ser localizados no carro todo, garantindo a proteção de todos os passageiros em potencial. Sensores de colisão conectados a um computador de bordo detectam quando ocorre uma colisão e os acionam, inflando em milissegundos e fornecendo uma segurança amortecida em um piscar de olhos. Pode ser difícil prever o clima e ainda mais determinar a tração na estrada. No final da década de 1960, o sistema de frenagem anti-bloqueio, ABS, foi implementado nos veículos. Antes disso, foi usado em muitas aeronaves com projetos que remontam a 1908. Logo, esse sistema se tornou uma necessidade para todos os veículos, garantindo a manutenção da tração em superfícies escorregadias e o controle total na frenagem. Hoje, o ABS avançou tanto que as últimas variações garantem maior detecção quando há fortes ventos cruzados. O controle de cruzeiro, inicialmente inventado em 1948, está em constante desenvolvimento ao longo de muitas décadas. O atual controle de cruzeiro adaptativo garante que, quando o carro estiver em velocidade constante e detectar um carro mais lento à frente, ele ajustará a velocidade para corresponder ao carro da frente. Outras variantes avançadas também podem garantir que o carro pare completamente ao identificar que o carro da frente fez o mesmo. É fácil esquecer de manter os faróis altos ligados ao dirigir na estrada longa e solitária por muitas horas. Os faróis altos automáticos estão rapidamente se tornando mais comuns. Módulos de câmera de alta tecnologia podem determinar facilmente que tipo de luz está passando e ajudar a garantir quando o farol alto será necessário. Embora as versões de faróis altos automáticos existam desde os anos de 1950, elas contavam com sensores sensíveis à luz não muito confiáveis. As novas variedades podem identificar as fontes de luz, seja do sol, seja diretamente da luz de um carro ou até mesmo do reflexo de uma placa.
garantindo que você não cause problemas para outros motoristas. É uma dor de cabeça ter que garantir que não há ninguém naquele canto semivisível, o ponto cego, que causa cerca de 400 mil acidentes por ano. Sensores solares nos para-choques traseiros dos veículos e sistemas de monitoramento de ponto cego observam e identificam faixas adjacentes. Com luzes piscando no painel ou por bips, eles alertam o motorista, dizendo que um veículo pode estar na pista ao lado. Dessa forma, ajudam a aliviar as muitas preocupações que o ponto cego causa. 1,6 milhão de acidentes rodoviários são causados por uso associado de celular e direção. E a fadiga normalmente causa até 10% de todos os acidentes de carro por ano. O monitor de atenção do motorista ajuda a diminuir ambas as estatísticas. Ele funciona por meio de sensores que monitoram os movimentos do carro e a quantidade de correções de direção, para garantir que o motorista esteja atento à estrada. Quando o sistema identifica que o motorista não está completamente acordado ou está levemente distraído com o telefone, ele emite sinais para sugerir que é hora de dar uma pausa. Os pneus estão entre os componentes mais críticos do seu carro, com uma relação estreita com qualquer caminho que você tomar. Muitos recursos de segurança dependem dos próprios pneus para suas finalidades independentes. É por isso que é super importante garantir que os pneus estejam sempre nas melhores condições. Os sistemas de monitoramento da pressão dos pneus verificam o ar dos 4 pneus, garantindo que você saiba quando eles precisam aumentar a pressão para evitar que estourem. A constante evolução das tecnologias garante que você fique seguro em trechos mais longos de estrada. Os avisos de saída da faixa focam as linhas da estrada, assegurando que o carro permaneça dentro delas. Sempre que um carro começa a derrapar em uma linha na estrada sem sinalizar que vai fazer isso, o recurso baseado em câmera identifica e sinaliza para o motorista. O recurso que ajuda a manter dentro da faixa segue o mesmo método de identificar quando o carro está invadindo a faixa limítrofe. Quando chegar muito perto, ele reajustará a direção e centralizará o carro na faixa apropriada. Carros mais avançados têm recursos de direção autônoma. Os sistemas de piloto automático aprimoraram o controle de cruzeiro, não só permitindo que o veículo ande na faixa pretendida, mantendo uma velocidade definida, mas também mudando de faixa quando necessário, tornando a viagem cada vez mais eficiente. Alguns recursos de segurança estão virando tendência em modelos de carros em todo o mundo. Como exemplo, temos a visão noturna usando câmeras termográficas para observar pedestres e animais próximos. Ela entra na tela de infoentretenimento voltada para frente e identifica os objetos a partir de suas impressões de calor. Estima-se que existam mais de 1,4 bilhão de carros em uso em todo o mundo. À medida em que a população mundial aumenta, espera-se que o número de carros acompanhe esse crescimento. Os recursos de segurança continuarão a se adaptar além do que conhecemos hoje. Os faróis infravermelhos serão adaptados para ser usados em condições de baixa visibilidade, como tempestades, neve e neblina. Marcas de giz de cera na parede são o pior pesadelo dos pais, mas um secador de cabelo pode ajudar a tirá-las. Aqueça essas marcas por alguns segundos para amolecer a cera, e então basta limpar. Você pode usar condicionador de cabelo para deixar um suéter de lã novo menos pinicante. Basta mergulhá-lo em água morna com algumas colheres de sopa de condicionador e deixar por 15 minutos. Depois é só secar e seu suéter ficará bem mais macio. Aquela camada de bolhas que se forma quando você adiciona banho de espuma à sua banheira não é apenas para diversão. Ela também atua como isolante, mantendo seu banho quente por mais tempo. Da próxima vez que você estiver se preparando para o trabalho, dê uma olhada na sua camisa. Cada casa de botão é costurada verticalmente, mas confira a última. É costurada na horizontal, certo? É assim porque a parte inferior da camisa sofre mais estresse ao puxar, pois é onde estão seus quadris. Então a casa na horizontal não é um erro. É feita assim para impedir que sua camisa rasgue enquanto seus quadris se movem. Ei, esses quadris não mentem. Essa forma de diamante na mochila é chamada de nariz de porco. Ela serve para passar cabos pelos orifícios a fim de transportar equipamentos extras. Isso é perfeito para camping ou longas caminhadas. Se você colocar sua comida chinesa em um prato quando chegar, fará um esforço desnecessário. Assim como os potes de condimento de papel em restaurantes de fast food, a caixa de papelão da comida chinesa pode ser desdobrada para criar o prato de tamanho perfeito para sua comida. Aquele buraco no palito de pirulito oco não é para evitar asfixia caso seja engolido. Na verdade, é para manter o doce no lugar.
O excesso de doce flui para o palito oco e para o orifício, e quando endurece, mantém o doce no lugar. Se fosse um palito liso, o doce escorregaria facilmente. Alguns arranha-céus têm pisos ocos que contêm nada além de um elevador e algumas máquinas complexas. Eles são chamados de pisos técnicos, e os desenvolvedores dizem que são necessários para manter o bom funcionamento do edifício. Mas, na verdade, também é uma maneira de contornar os limites de altura. Alguns arranha-céus têm um limite para o número de andares que podem ter. Como os pisos técnicos não são residenciais, eles aumentam a altura do edifício e o tornam mais impressionante sem aumentar o número de andares e quebrar o contrato de construção. Esses pisos também ajudam a evitar a propagação de incêndios. Se você olhar atentamente para a porta de um elevador, notará um pequeno orifício. Este é, na verdade, um buraco de fechadura usado para emergências ou manutenções de rotina. Se você ficar preso no elevador, o técnico poderá tirá-lo de lá usando a chave mestra. O sal não é usado apenas para cozinhar. Ele pode eliminar cheiros fortes como este. Eca! Esfregar sal na ponta dos dedos depois de cortar o alho deve remover o cheiro. Também funciona em sapatos. As torradeiras têm um compartimento secreto na parte inferior que pode ser removido para limpar todas as migalhas de pão irritantes. Dê uma olhada no teclado do seu laptop. Há relevos nas teclas F e J, mas em nenhum outro lugar. Quando suas mãos estiverem na posição ideal de digitação, seus dedos indicadores devem descansar nessas duas teclas. As saliências foram adicionadas para você posicionar corretamente as mãos para digitar sem a necessidade de olhar para o teclado. Lavar as roupas em temperatura baixa, ou ainda melhor, lavar a frio, fará com que elas durem 2 vezes mais. Secá-las no varal, se possível, também fará com que o material dure mais do que se você usasse uma secadora. Quanto menos você as lavar, menos elas vão desbotar e encolher com o tempo. Além disso, você economiza na conta de energia. As páginas em branco dos livros não são feitas para o autógrafo do autor. Isso tem a ver com o processo de fabricação. Os livros são impressos em folhas grandes, para que uma folha acomode 4 páginas impressas. Se um livro tiver uma quantidade ímpar de páginas impressas, é provável que tenha folhas em branco. Os ganchos de carrinho de supermercado têm mais funções do que você imagina. Você não vai querer colocar sua jaqueta branca chique ao lado das cenouras e Coca-Colas. Este pequeno gancho ajuda a organizar melhor todas as coisas em seu carrinho para você aproveitar sua jornada de compras. Funciona para mim. Uma boa maçaneta é feita de latão, bronze ou alguma liga de cobre. Esses metais têm um efeito antigerme. As bactérias se espalham muito mais lentamente sobre eles. Eles também se livram dos germes muito rápido, dentro de algumas horas. Há apenas uma maneira correta de armazenar a manteiga de amendoim. Se você a colocar da maneira normal, ela pode ficar dura demais em pouco tempo. O truque é armazená-la de cabeça para baixo para que os óleos não fiquem o tempo todo no fundo e se distribuam uniformemente. Meu cachorro adora manteiga de amendoim. E o seu? Pouco importa a cafeteria que você frequenta. Todos os copos descartáveis parecem exatamente iguais. Muda apenas o logotipo. O segredo aqui é a forma especial que permite desfrutar da sua bebida com facilidade. A parte de cima é sempre mais larga, o que permite acomodar o nariz enquanto você bebe, e a parte de baixo é sempre mais estreita para que qualquer pessoa possa segurá-lo com mais facilidade, mesmo que a mão seja bem pequena. Essa diferença de largura também permite que os copos sejam empilhados. O leite estragado emite gases, como a maioria dos alimentos quando estraga, e eu também. Uma embalagem plástica de leite tem uma forma côncava de um lado. Então, quando os gases se expandem dentro da embalagem, ela também se expande e a forma côncava se curva. Além disso, se você quiser congelar o leite, a embalagem também se expandirá quando o leite ficar sólido e aumentar de volume. Quase todas as fitas métricas têm uma ponta de metal com um pequeno orifício. Este orifício pode ser usado para pendurar a fita em um prego ou parafuso para medições sem a ajuda de ninguém. Às vezes, a ponta também tem uma fileira de pontas afiadas ao longo da borda de um lado. É útil quando você deseja deixar uma marca sem usar um lápis. Se você já colocou na boca um cartucho do Nintendo Switch, confirmará isso. Eles têm um gosto repugnante, deixando um sabor amargo na boca. Bem, nós tentamos avisar. Eles são cobertos com benzoato de denatônio, um dos sabores mais repugnantes conhecidos. Nunca vi esse sabor na sorveteria. Na verdade, esse sabor tem uma função. Impede que as pessoas engulam esses cartuchos. Bordas ásperas nas moedas não são apenas design. As moedas costumavam ser feitas de metais preciosos para mostrar seu valor real. As pessoas raspavam as bordas, gastando as moedas raspadas com o mesmo valor e derretendo as bordas para fazer novas moedas.
Para evitar isso, esse padrão foi adicionado, assim dava para saber se alguém cortou a moeda. Uma alça tripla em um latão está lá para facilitar o transporte por 2 pessoas e também a distribuição uniforme do combustível. Os limões ficam mais suculentos se você os aquecer um pouco no micro-ondas. O calor amolece as membranas para que o suco possa fluir livremente. O resultado, mais limonada. A data de validade da água mineral não é sobre a água ficar ruim. Na verdade, nenhuma água pode estragar, mas a garrafa pode. Com o tempo, ela começa a soltar alguns produtos químicos que não são muito seguros. Ok, aqui está um projeto de ciências para você. A água tônica pode ficar fluorescente em luz negra ultravioleta. Ela contém quinino, o que dá o sabor amargo e brilhante. A cor dos pratos e copos podem afetar sua percepção alimentar. Um grupo de 57 voluntários bebeu chocolate quente em diferentes xícaras, mas a maioria das pessoas afirmou que o chocolate quente da xícara laranja era o melhor. Pratos de cor vermelha são legais para quem está de dieta. Parece alarmante, então você acaba comendo menos. Bem, essa fenda é na verdade do tamanho exato de um prego. Ela foi projetada para as pessoas colocarem a trena sobre um prego e usá-lo como suporte enquanto a esticam. Mal posso esperar para testar isso. Quanto às margens dos cadernos, elas foram inventadas para proteger dos ratos aquilo que as pessoas anotavam. Não, os ratos não estavam copiando suas respostas para a prova de matemática. Na verdade, houve momentos em que as pessoas tinham que conviver com ratos e camundongos, que muitas vezes mastigavam papéis. Então, para evitar que as informações se perdessem completamente, as margens foram criadas. Dessa forma, os textos foram movidos para mais perto do meio das páginas e ficaram protegidos dos roedores. Talvez seja daí que veio a expressão digerir a informação? E aqueles minúsculos buracos na parte inferior das janelas dos aviões? Eles têm uma função extremamente importante, que é regular a pressão do ar no interior da cabine. Em outras palavras, eles ajudam os aviões a voarem alto no céu. Grande responsabilidade, não é? A propósito, as mesas de bandeja dos aviões são os lugares com mais germes dentro de toda a cabine. Estudos mostraram que as bandejas tinham 8 vezes mais germes do que o botão de descarga do vaso sanitário. Agora, que tal cortarmos um avião comercial ao meio e vermos o que tem dentro? Bem, ficaria mais ou menos assim. Fileiras de assentos em cima e tudo mais que precisa ser guardado na parte de baixo. Estou falando da bagagem dos passageiros, suprimentos de emergência, partes do sistema da asa e assim por diante. Passando para as bolas de boliche. Sim, eu sei que é uma transição desajeitada. De qualquer forma, você já se perguntou como é o interior de uma bola de boliche? Se cortar uma bola profissional em 2, você verá uma forma familiar. Veja de perto. Está vendo isso? Não parece com o logotipo do Incrível? De qualquer forma, as bolas de boliche profissionais são diferentes das que existem na pista de boliche da sua cidade. Isso porque elas são projetadas para fazer movimentos extravagantes. Elas realmente têm uma engenharia super complexa dentro, pois são moldadas para ajudar profissionais qualificados a fazer mais strikes. O peso das bolas de boliche profissionais é feito para ser projetado para frente enquanto são arremessadas pela pista. Isso torna mais difícil que elas caiam nas calhas laterais. Falando em bolas, vamos dar uma olhada dentro de uma bola de beisebol. Para torná-la leve e aerodinâmica, os fabricantes usaram várias camadas diferentes. A partir do núcleo, temos um centro de cortiça envolto por borracha preta. Em seguida, há uma camada de borracha vermelha seguida por 2 ou 3 camadas alternadas de fios de lã. Depois disso, há uma capa de couro branca visível e aquela linda costura vermelha na lateral costurando tudo. E se você tivesse visão de raios-x e conseguisse olhar dentro de um osso humano? Assustador. Eu diria que o que mais chama a atenção é a situação que parece uma teia de aranha no centro do osso. Na realidade, é uma estrutura de nervos altamente condensada e complexa que você tem dentro dos ossos. Você não é sortudo. Agora, eu tenho um enigma para você. O que é redondo pode ser encontrado perto do oceano e parece uma visita aérea do Museu Guggenheim, em Nova York. Aquele que é feito quase inteiramente de rampas. Se você disse concha de nautiloides, acertou. Um nautiloide é um marisco cuja casa pode ser encontrada em inúmeras lojas de souvenirs perto da praia e é composta por 2 camadas. Uma externa branca fosca e uma interna branca iridescente. E se você a cortasse ao meio, ficaria muito parecido com o interior do Museu Guggenheim. As folhas de babosa são boas para fins curativos e também para hidratação. Mas se você conseguisse olhar dentro de uma, a imagem que veria seria satisfatória e muito relaxante. Quem nunca sonhou com uma piscina recheada de geleia?
Parece não haver nada mais mundano e regular do que um tubo de pasta de dentes. Mas você não pensaria assim se abrisse um tubo que contém várias cores. Agora, tem havido especulações de que o interior do tal tubo de pasta de dentes pode ser dividido por barreiras, para que as listras não se misturem. Mas se você o cortar ao meio, verá que ele tem apenas uma câmara interna. Acontece que há muita ciência por trás da fabricação de pasta de dentes listrada. Segundo um especialista, é preciso garantir que a pasta em todas as listras tem as mesmas propriedades físicas. Desta forma, as cores são naturalmente impedidas de se misturar umas com as outras. É por isso que, se você abrir um tubo, verá algo que se parece com várias fatias de pizza em cores diferentes. Se você abrir seu armário, encontrará pelo menos alguns cabides de madeira. Normalmente eles são feitos de cedro, que é um repelente natural de traças. Então, cabides de cedro realmente protegem suas roupas da infestação de traças. Para algumas pessoas, mais do que outras, o delineador é uma necessidade diária. Nossa, e não é? Mas você sabia que nos tempos dos antigos egípcios, homens e mulheres usavam delineadores tipo cajal para proteger os olhos do brilho solar? Muito bem aos egípcios por descobrirem isso. Bem, eu poderia aprender a andar com um. Normalmente usamos apoios de cabeça para, descansar a cabeça, certo? Não só isso, como se vê, os apoios podem ser facilmente removidos dos assentos e usados para quebrar as janelas do carro em caso de emergência. Agora, este é um truque que poucas pessoas conhecem. Você provavelmente coloca seu capacho horizontalmente, como a maioria de nós o faz. Mas os capachos servem para absorver a sujeira das solas dos sapatos antes de você entrar em casa. Então, para que essa função funcione como deveria, a melhor forma de colocar um capacho é na vertical. Assim, você dá mais passos em cima do capacho antes de entrar na sua casa. E por último, mas não menos importante, e não quero acusar nada aqui, mas você provavelmente está aspirando sua casa do jeito errado. E eu posso provar isso. A maioria das pessoas apenas aspira pisos e carpetes em uma direção ou move o aspirador para frente e para trás várias vezes, pensando que removeu toda a poeira. Porém, segundo os profissionais de limpeza, a melhor forma de aspirar é em fileiras. Primeiro, você vai avançando com o aspirador até chegar ao final dela. Então, você afofa o tapete para cima e desce pela mesma fileira, juntando a poeira que não foi coletada na primeira passada. As letras do teclado não são organizadas aleatoriamente do jeito que são. O primeiro teclado já feito pertencia à máquina de escrever. Os datilógrafos acabaram ficando tão bons em seu trabalho que começaram a digitar rápido demais, de modo que os braços dos tipos principais podiam ficar cruzados em algum momento e travar. Por isso, os fabricantes tiveram que fazer a ordem das teclas de forma mais aleatória, a fim de diminuir a velocidade dos datilógrafos para que pudessem manter a máquina funcionando. Você também gosta de deixar aquelas escovas nas laterais das escadas rolantes dos shoppings polirem seus sapatos? Acredite ou não, elas não são para isso. As cerdas estão lá para sua segurança. As roupas e bolsas costumavam ficar presas nas escadas rolantes quando as pessoas ficavam muito próximas das laterais. Essas cerdas de nylon meio que brincam com a mente das pessoas e mantêm os pés afastados dos painéis da saia da escada rolante, evitando acidentes. A maioria das pessoas assume que os grampos têm ondas como um detalhe de estilo, e é por isso que geralmente os colocam no cabelo com o lado ondulado para cima. No entanto, essas pequenas ondas existem para pegar a massa subjacente do cabelo e prender o grampo no lugar. Então, o lado ondulado deve ser voltado para baixo. Você provavelmente notou que as fitas métricas geralmente vêm com um arremate de metal que termina com uma pequena fenda. Se suas mãos estiverem cheias de coisas, simplesmente pendure a fenda em um prego para medir. Se você olhar mais de perto, verá que esse metal é um pouco serrilhado de um lado. Isso significa que você pode usá-lo para marcar os pontos, e então nem precisa de um lápis. Se você passa muito tempo em aviões, provavelmente já notou aquele pequeno orifício localizado na parte inferior da janela. Não é nada para ficar nervoso, é o que nos mantém seguros enquanto estamos voando. É algo chamado de buraco de sangramento. Você pode vê-lo no painel do meio dentre os 3 vidros que realmente protegem os passageiros da pressão externa. Esse buraco pode ser minúsculo, mas tira toda a pressão do painel externo. O furo também o expõe gradualmente à pressão da cabine, o que ajuda a corrigir desequilíbrios de pressão na janela se houver. Há um número 57 sempre olhando para você do meio do pote de ketchup Heinz. Segundo a empresa, apenas 11% das pessoas sabem que o número realmente não tem nada a ver com o rótulo do produto. Na verdade, é um ponto ideal onde você pode tocar para colocar o condimento no prato. Então, da próxima vez que quiser um pouco de ketchup, não há necessidade de bater no fundo, basta acertar esse ponto.
As ranhuras no fundo das xícaras ou canecas estão lá para facilitar a limpeza na máquina de lavar louça. Quando você as coloca de cabeça para baixo, essas ranhuras permitem que a água flua em vez de empoçar. Dessa forma, a água não cairá nos seus pés quando você retirar esses utensílios da máquina. Essas ranhuras também permitem que o ar frio flua por baixo e evitam que as xícaras rachem quando aquecem depois de se colocar bebidas quentes. Você provavelmente já notou aquele pontinho ao lado da câmera em um iPhone e talvez tenha pensado que poderia ser um flash. Não, não é um flash, mas um microfone encarregado de captar sons quando você está usando a câmera traseira. Da próxima vez que estiver procurando por uma refeição rápida e decidir por batatas fritas do McDonald's, verifique a aba dobrável na parte de cima da caixa. Alguns gostam de dobrá-la para as batatas fritas. Dessa forma, você pode cobrir suas batatinhas e mantê-las aquecidas. Mas, se não for tão paciente, pode virar a aba para trás e transformar a caixa em um prato improvisado para suas batatinhas. Basta dobrá-la com firmeza suficiente. Você não quer que ela volte e espalhe o condimento em você. Acredite, faz muita bagunça. Na década de 1970, as pessoas não pensavam em pasta de dentes apenas para manter a boca saudável, mas também para refrescar o hálito. A Aquafresh decidiu atender esse chamado, então adicionou uma faixa azul ao seu produto. Desde que os consumidores começaram a prestar mais atenção em seus dentes e gengivas, a empresa adicionou uma terceira faixa vermelha à sua pasta. A pasta agora tinha 3 funções: refrescar, limpar e controlar a placa. E sim, pasta de dentes branca pode oferecer os mesmos benefícios, mas as marcas continuam adicionando listras de qualquer maneira. Por falar em pasta de dentes, você conhece aquelas cores no fundo dos tubos? As cores não significam nada em particular. Elas estão lá para ajudar na fabricação, informando aos sensores de luz onde está a extremidade do tubo. Graças a isso, a máquina pode cortar e selar o tubo corretamente. Os desinfetantes para as mãos são comuns hoje em dia e você pode aplicá-los de muitas outras maneiras, além de apenas limpar as mãos. Também funcionam muito bem para remover manchas das roupas. Eles eliminam manchas oleosas e gordurosas, fazendo um ótimo trabalho como desengordurante. Você pode até usá-los como desodorante se for pego em um dia quente. Se você estiver no computador, olhe para o teclado agora. Se não estiver, tudo bem, aqui está um na tela. As teclas são organizadas no que é chamado de layout QWERTY, nomeado após as primeiras 6 teclas abaixo dos números. Acontece que nem sempre foi assim. Elas costumavam ser dispostas em ordem alfabética, o que faria mais sentido se pensar sobre isso. O layout alfabético caiu em desuso porque há muito tempo havia coisas chamadas máquinas de escrever. Lembra delas? Você pressionava uma tecla e uma barra de tipos voava para fora, acertando uma fita com tinta e carimbando uma letra no pedaço de papel. Por fim, os datilógrafos ficaram bons nisso e digitavam rápido, muito rápido. As barras de tipos acabavam ficando presas com o congestionamento, arruinando o fluxo. Para corrigir esse problema, foram feitos teclados com teclas aleatórias. O novo layout funcionou melhor porque tornou a digitação mais difícil, ajudando a desacelerar os datilógrafos e evitar que as barras de tipos travassem. Muito melhor! Hoje, não usamos mais barras de tipos e nem máquinas de escrever, majoritariamente. As pessoas ainda são rápidas hoje em dia, mas eu não posso deixar de me perguntar quem era mais rápido, nós ou elas? Os teclados também possuem outro recurso oculto. Você já notou que a tecla F e a tecla J têm pequenas saliências na parte inferior? Elas estão lá para ajudar as pessoas a descobrir onde estão no teclado, sem precisar tirar os olhos da tela. Pegar uma xícara de café para a viagem na sua cafeteria favorita pode ser exatamente o que você precisa para acordar por completo pela manhã. Quando você volta para casa ou para o trabalho, no entanto, pode ter medo de manchar sua mesa ao apoiar o café quente. Não se preocupe, a tampa de plástico não serve apenas para manter a temperatura do café. Ela também funciona como uma bolacha de chope. Na verdade, ela tem o tamanho perfeito para segurar o copo. Experimente! Essa próxima dica vai ser útil se você for um cozinheiro caseiro. Se você é como eu, pode ter uma dificuldade para decidir a quantidade de massa necessária para apenas uma porção. Bem, se você tem uma colher de macarrão, olhe para ela. A maioria das pessoas não sabe para que serve o pequeno orifício no meio e presume que ele deve ajudar na drenagem da água ou algo assim. Acontece que ele ajuda a medir uma porção individual perfeita. Basta ver quanto espaguete seco você pode colocar no buraco e usar como uma porção. Na loja comprando cabides, você pode notar que os de plástico parecem mais baratos do que os de madeira. Há uma boa razão para isso. Cabides de madeira são feitos de cedro. A grande diferença entre os dois é que os de madeira repelem insetos e mariposas.
Eles são mais fortes e duram mais também, sendo perfeitos para coisas que podem ficar no seu armário por muito tempo. Ao escovar os dentes, você deve ter notado que sua escova tem cerdas azuis. Elas não estão lá apenas para se exibir. Na verdade, estão lá para dizer quando pode ser a hora de trocar a escova de dentes. Essas cerdas perdem a força e a cor com o desgaste da escova, permitindo que você saiba que é hora de jogá-la fora. Os micro-ondas normalmente se parecem um pouco com mini televisões, especialmente aqueles em que você pode ver claramente o filme preto ao redor. Este é realmente um recurso muito importante que é usado para evitar que a radiação escape. Se chama gaiola de Faraday, se você quiser ser mais técnico. É por isso que você pode ficar ao lado de um micro-ondas sem derreter em uma poça. Isso não quer dizer que você deva ficar na frente do micro-ondas e ver sua comida esquentar, mas pelo menos você sabe que não vai crescer uma orelha extra ou algo assim. Tá legal, brincadeirinha. Alguns fornos têm uma gaveta embaixo deles. É tentador usá-la para armazenar coisas aleatórias que você não usa com frequência, mas há um uso melhor para ela. Em vez disso, ela deve ser usada para ajudar a manter a comida que está esperando para ser servida quente. Você pode tirar do forno e guardar nessa gaveta, deixando o forno livre para continuar cozinhando. Agora, você está em um avião, olhando ao redor, tentando passar o tempo antes da decolagem. Quando examina a janela, percebe que ela tem um orifício muito pequeno na parte inferior. Não se preocupe, não está quebrada. Ele está lá para aliviar a pressão que se acumula com o tempo, conforme o avião sobe e desce. Também permite que o ar flua através dele. Agora, levante a mão se você já andou em uma escada rolante e esfregou os sapatos nas cerdas. Ei, eu faço isso, talvez mais do que deveria. No entanto, essas cerdas não estão lá para limpar seus sapatos. Elas são uma importante medida de segurança, evitando que seus cadarços, roupas e outras coisas fiquem presos lá. Às vezes, um pedacinho de tecido acompanha sua roupa nova. Geralmente vem junto com os botões extras em um pequeno saco plástico. Você pode pensar que é apenas um pedaço de tecido para usar em remendos futuros, caso a roupa rasgue. Mas esse não é o seu propósito de forma alguma. Na verdade, é para ser colocado na máquina de lavar para testar como reage a várias lavagens. Agora você não precisa se preocupar se o seu casaco novo e caro vai encolher, porque você sabe como ele reagirá à lavagem. Bolhas. Quem não gosta de bolhas? A maioria das pessoas tem boas lembranças dos brinquedos de fazer bolhas de sabão quando crianças, mas como adultos, o mais perto que podemos chegar de recapturar esse sentimento é com os banhos de espuma. Depois de um dia árduo de trabalho, não há nada melhor do que mergulhar em um bom banho de espuma quentinho, certo, pessoal? E as bolhas fazem mais do que apenas limpar você. Se forem bolhas de alta qualidade, servirão como isolante térmico. Assim, elas garantem que seu banho permaneça quentinho por mais tempo. Da próxima vez que você estiver se preparando para o trabalho, dê uma olhada mais de perto em sua camisa. As casas dos botões são verticais, mas verifique a última. Ela é costurada horizontalmente, certo? Isso ocorre porque essa parte de baixo suporta uma pressão maior, pois é onde ficam os quadris. Portanto, não é um erro. Isso é proposital para impedir que a camisa rasgue enquanto os quadris se movem. A camada de bolhas que se forma quando você adiciona a espuma de banho na água da banheira não é apenas para diversão. Também atua como isolante e mantém o banho aquecido por mais tempo. O pompom no topo do gorro não foi colocado lá como um acessório de moda. Ele originalmente foi adicionado aos chapéus para evitar que os marinheiros batessem com a cabeça nos tetos dos navios, que eram muito baixos. Os biscoitos têm orifícios para evitar que rachem e quebrem durante o cozimento. Se os buracos não estivessem lá, o vapor se acumularia dentro da guloseima e faria com que ela se desfizesse. Os números em adesivos que são colocados em laranjas não são aleatórios. Se houver 4 dígitos e o primeiro for 3 ou 4, significa que a fruta foi produzida com técnicas convencionais de cultivo. 5 números começando com 8 indicam que a laranja foi geneticamente modificada. 5 números começando com 9 mostram que ela é orgânica. As margens no papel não são para escrever datas e numerações. Elas foram originalmente adicionadas para servir a uma função de proteção. Antigamente, os ratos costumavam ser um problema incômodo nas casas das pessoas, e o papel era um de seus lanches favoritos. As margens foram adicionadas como uma salvaguarda para que os ratos mordiscassem o papel em branco em vez de comerem o seu trabalho importante. Se você colocar sua comida chinesa em um prato, estará trabalhando mais do que o necessário. Essa caixa de papelão para viagem é muito parecida com os potes de condimento de papel em restaurantes de fast food e pode ser desdobrada para criar um prato de tamanho perfeito para a comida.
O gargalo longo da garrafa de refrigerante é projetado para encorajá-lo a segurá-la por ali. Dessa forma, o calor de sua mão aquecerá apenas a parte superior da garrafa, em vez de toda a bebida. Por que uma lapela tem uma casa de botão sem um botão correspondente? Originalmente, os casacos e jaquetas tinham um botão correspondente para que o usuário pudesse levantar a gola e prendê-la ao redor do pescoço para se aquecer. Com o tempo, as pessoas pararam de fazer isso e o botão foi removido, mas muitos fabricantes de ternos ainda mantêm a casa tradicional sem função. É sempre difícil ver a comida no micro-ondas por causa daquela grade preta incômoda na porta, mas ela está lá para impedir que as micro-ondas prejudiciais escapem. Chamada de gaiola de Faraday, ela o protege e garante que a comida cozinhe adequadamente. Aquele diamante de couro em sua mochila é chamado de lash tab ou pig snout, nariz de porco em português. Ele está lá para que você possa colocar cordas nos orifícios e carregar equipamentos extras. Perfeito para acampar ou longas caminhadas. As bolas de golfe são cobertas por covinhas em vez de serem perfeitamente redondas, de modo que podem voar pelo ar mais suavemente, diminuindo o arrasto e permitindo que cheguem mais longe em menos tempo. Os discos para maquiagem têm dois lados diferentes por um motivo. O acidentado é usado para aplicar a maquiagem, enquanto o lado plano é para removê-la. Os donuts possuem orifícios para que o interior e o exterior cozinhem uniformemente. Antes de os furos serem acrescentados, o interior costumava ficar gorduroso e pastoso, mesmo com o exterior crocante. O carregador do laptop Apple tem abas minúsculas que podem ser dobradas para fechar. Assim o carregador pode ficar em pé. Quando abertas, elas permitem enrolar o cabo, mantendo-o preso no lugar e evitando que se enrosque ou seja danificado. Dê uma olhada em uma garrafa de refrigerante e você verá um disco dentro da tampa. Ele ajuda a vedar a garrafa, protegendo o líquido e a efervescência da bebida. O buraco no palito do seu pirulito não é para evitar sufocamento caso seja engolido. Está lá para manter o doce no lugar. O excesso de calda flui para o tubo oco e para o orifício, que, ao endurecer, mantém o pirulito no lugar. Se fosse um palito liso, o doce escorreria facilmente. O zíper em jaquetas de couro de motoqueiro costuma ser costurado na diagonal. Não é apenas uma questão de moda. Se fosse na vertical, poderia se embolar quando o usuário se inclinasse para frente, mas na diagonal não. O pequeno triângulo no medidor de combustível está lá para que você saiba de que lado do carro fica a tampa do tanque. Agora, você nunca mais vai parar do lado errado da bomba em um veículo alugado. Os aspiradores vêm com muitos acessórios, mas quem de nós realmente sabe para que serve aquele com cerdas longas? É para tirar o pó e perfeito para limpar quadros, persianas e abajures. Os minúsculos orifícios na bandeja da caixa de chocolate realmente têm uma função. Empurre o buraco perto do bombom e ele vai pular sem que você tenha que sujar as mãos. Que original! Alguns arranha-céus têm pisos ocos que contêm nada além de um elevador. Na verdade, é uma maneira de contornar os limites de altura impostos para o número possível de andares. Como os pisos ocos são vazios, aumentam a altura do edifício para ele ficar mais impressionante, sem desrespeitar o número de pisos e quebrar o contrato de construção. Eles também ajudam a prevenir a propagação de incêndios. Os botões das camisas femininas ficam tradicionalmente à esquerda por um motivo. Antigamente, era um sinal de riqueza, pois significava que uma camareira vestiria a patroa, e ter os botões à esquerda facilitaria o serviço. Os donuts têm formato de anel, porque, caso contrário, ficariam bem assados nas bordas e crus e gosmentos no meio. Faça um furo no centro, e tanto o lado de fora quanto o de dentro serão cozidos ao mesmo tempo. Os donuts redondos, sem furos, geralmente são recheados com creme, chantilly ou geleia. Esses donuts não têm nenhum canto, o que significa que há menos pontos fracos por onde o recheio poderia sair. Se você pegar uma caixa de suco cheia com muita firmeza, pode acabar derramando o líquido grudento por toda parte. Para evitar que isso aconteça, levante as abas que ficam nas laterais da caixa e use-as para segurar a bebida. Alguns carros têm um ícone de xícara de café no painel. É o sistema de alerta de fadiga. Alguns fabricantes equipam seus automóveis com esse dispositivo. Ele analisa a velocidade, o ângulo do volante e os desvios da pista para descobrir se é hora de o motorista fazer uma paradinha. Se for o caso, o veículo faz vários sinais de áudio e o ícone da xícara começa a piscar.
Os adesivos colocados em frutas e legumes que estão à venda no supermercado estão cheios de informação. Se houver um código de 4 dígitos no adesivo, é porque o produto foi cultivado de modo tradicional. Na maioria dos casos, isso também significa que foram usados pesticidas no processo. Se o produto for orgânico, o adesivo tem 5 dígitos e o primeiro é o 9. Itens geneticamente modificados também têm o código de 5 dígitos, mas o primeiro número é o 8. O açúcar costumava ser vendido em cubos. Na verdade, eram cones altos e duros. E para adoçar o chá naquela época, as pessoas tinham que usar martelinhos especiais para quebrar o cone. Depois disso, cortavam o açúcar em pedaços menores e mais bonitinhos. Só no meio do século XIX é que inventaram a primeira máquina de cortar açúcar em cubos. Assim, o produto ficou mais fácil de guardar e de transportar. A maioria das colheres de sorvete vem em cores diferentes. Não tem nada a ver com estética. A cor indica o tamanho da bola. Assim, você saberá exatamente de quantas bolas precisará para conseguir um sundae de 1 kg. Ei, tô dentro! Algumas tampinhas de tubos pequenos são ocas e tem uma ponta lá dentro. Isso serve para romper o adesivo de alumínio que sela o tubo. A borda se encaixa perfeitamente nesse furo e a ponta rompe o lacre. Assim, você não precisa retirá-lo com a unha. A letra R dentro de um círculo que aparece em muitas embalagens significa que a marca é oficialmente registrada. Assim que isso é feito, o dono da marca tem o direito de colocar essa letra em todos os seus produtos e também pode processar qualquer pessoa que tente usar o nome de sua marca. A bomba de combustível tem uma pequena peça ou gancho em seu gatilho e serve para travá-lo na posição aberta. Aí, o combustível continuará entrando no tanque, mesmo se você se afastar por um tempo. No passado, as moedas costumavam ter um formato aleatório, ou nem ter formato nenhum. As pessoas desonestas tiravam vantagem disso, roubando os metais preciosos, cortando as bordas. Isso era ilegal, e para impedir esse tipo de fraude, as moedas redondas foram inventadas. Depois disso, ficou mais fácil perceber quando uma delas era adulterada. Aqueles 2 furinhos do cabo do pirulito estão lá para segurar o doce no lugar. No processo de produção, o cabo é mergulhado na calda líquida e quente, que passa pelos furos e depois se solidifica. E aí, pronto, o pirulito não vai se soltar tão cedo do cabo. Aqueles pedacinhos de tecido que vêm pregados nas roupas são para testar os produtos de limpeza antes de lavar as peças. Assim você não corre o risco de estragar sua roupa na primeira lavagem. Os furos que ficam na base dos fones de ouvido permitem que o ar circule para cima e através dos alto-falantes. Isso ajuda a aumentar as frequências baixas, fazendo o tom grave soar mais profundo. A qualidade do som fica muito melhor. Viu como minha voz ficou mais bonita? Obrigado. Você pode ajustar seu grampeador para que ele grampeie papéis temporariamente. Isso é feito girando aquela plaquinha. A maioria dos grampeadores tem esses 2 ajustes. Um é o padrão, mas o outro prega os grampos com as pontas para fora do centro. Depois, quando não precisar mais das folhas juntas, você conseguirá retirar os grampos com mais facilidade. Se você guardar o pote de pasta de amendoim virado de cabeça para baixo, o óleo vai para o fundo e todos os sólidos ficarão no topo. Ei, não ria. Isso é importante para algumas pessoas. Você não vai querer ser flagrado com pasta de amendoim para baixo, vai?